Bom dia, meu nome é Valquia Chitunda, eu sou psicopedagoga clínica institucional e hoje a gente veio conversar com vocês sobre qual é a diferença entre distúrbio de aprendizagem e dificuldade de aprendizagem. Existe uma confusão, algumas pessoas acham que é a mesma coisa, né? Muitos pais, inclusive, acham que é a mesma coisa e não é. A dificuldade de aprendizagem ela é pontual, ela é provocada por um sintoma, por algum obstáculo que aconteceu na vida da criança que fez com que esse processo de aprendizagem fosse interrompido. Né? Ele é provocado muitas vezes por um problema pontual que houve em casa, separação dos pais, algum problema de ordem econômica, pode ser mesmo até uma mudança de escola, né? Mudança de método de escola. Então, alguma coisa que fez com que aquele obstáculo bloqueasse a aprendizagem daquela criança naquele momento, né? E quando ela é descoberta logo cedo, antecipadamente, que a própria escola consegue intervir, entende o processo antes de qualquer coisa, ele é resolvido até mesmo dentro do ambiente escolar. Quando isso não acontece, né, quando esse problema ele passa a virar uma bola de neve e aí vai e leva para a série seguinte, a criança vai apresentar aí algumas lacunas de aprendizagem e isso vai dificultar para que a escola consiga, no ano seguinte, resolver os problemas que foram levados, né, do ano anterior. Então, em algumas situações, a própria escola já não consegue resolver e aí a gente precisa levar para a clínica, né? Porque a escola tem seu ritmo e o conteúdo precisa continuar sendo dado, mesmo assim, essa criança precisa voltar a algumas questões, né? Saber aonde foi que parou, onde foi que bloqueou essa questão. E aí ela é bem pontual, quando ela chega na clínica, que a gente faz a avaliação, a gente consegue entender dentro da avaliação aonde foi que houve esse bloqueio, quais são as circunstâncias que estão atrapalhando essa dificuldade de aprendizagem e onde é que a gente pode entrar na intervenção e tentar fazer a ponte, né, para que a criança volte a aprender, para que a criança entenda qual é o seu processo de aprendizagem, porque cada pessoa aprende de um jeito diferente. E normalmente, quando a intervenção é correta, isso costuma ser rápido, o retorno é muito rápido, a criança consegue voltar à autoestima. É óbvio que a gente precisa consultar a escola, ter uma conversa com a família, para que a família também entenda qual foi o processo dessa criança, né? E ela possa seguir a sua vida de aprendizagem normalmente, né? Normalmente isso acontece de forma até rápida. Já o distúrbio de aprendizagem, ele é de ordem neurológica, biológica, né? Então, realmente existe uma dificuldade dessa criança de apreensão, né? Não é apenas uma coisa momentânea, né? Uma situação que houve na vida da criança que bloqueou, não. A criança, ela de fato tem um problema de ordem neurológica. E aí, o distúrbio de aprendizagem, ele vai exigir um pouco mais até do que a dificuldade de aprendizagem. É claro que o ponto em comum dos dois, né, tanto do distúrbio como da dificuldade, é que eles afetam a aprendizagem da criança. Talvez por isso haja essa confusão. Mas o distúrbio ele precisa ser avaliado também com muito cuidado, né? A intervenção durante esse processo de avaliação é preciso estudar para saber se é necessário que haja uma equipe multidisciplinar para acompanhar essa criança, né? Porque se houver alguma dúvida em relação a isso, precisa que leve a criança ao neurologista ou ao fonoaudiólogo, depende de qual seja o distúrbio que a criança apresenta. Pode ser uma dislexia, pode ser uma descalculia, pode ser TDAH, e aí, né, pode ser uma síndrome ou um transtorno. E a gente precisa descobrir quais são as causas, né? Onde estão esses sintomas, como é que isso está apresentando para a gente, e se for necessário, a gente encaminha para outros profissionais para fechar o diagnóstico dessa criança e aí sim fazer uma intervenção bem pontual em cima dessas necessidades. Aí também uma pergunta muito recorrente. As crianças com distúrbio, elas têm condições de aprender? Tem sim. Elas aprendem de uma forma diferente, ela tem um ritmo diferente, né? Como eu disse antes, ninguém aprende igual, mas elas têm condições de aprender. Então, quanto antes a gente descobre e a gente faz a intervenção correta, essa criança tem mais oportunidade de ter uma qualidade de vida melhor, de entender como é que funciona o seu corpo, né?
caso seja necessário, algumas crianças precisam de medicação, outras não, só com intervenção psicopedagógica e com os outros apoios, né? Porque às vezes a criança precisa de mais de um profissional, ela consegue entrar no ritmo dela, mesmo que ela não aprenda no ritmo da turma, né? E aí, nesse caso, a gente precisa adequar metas junto com a escola, a gente precisa entender dentro da família o que é que precisa mudar na rotina dessa criança, e aí essa é a contribuição, né, do trabalho do psicopedagogo dentro desse processo, né? Então, assim, dificuldade de aprendizagem não é a mesma coisa que distúrbio de aprendizagem, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês a entender essa questão, ok? Obrigada.